Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, e hoje trazendo um assunto que é essencialmente para a família, porque toda família pode se deparar, pode encontrar esse problema, que eu vou trocar aqui algumas ideias, discutir com a Vera Dias. Muito obrigado por voltar aos estúdios da ISTV, Vera. Eu que agradeço, Paulo, o espaço que você sempre nos concede para poder conversar sobre esse assunto que tanto nos interessa, né? É verdade, nossa professora, Vera. Enquanto a Vera estiver falando aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho mais uma publicação da Vera, que é o livro Os Lutos Nossos de Cada Dia. Para quem não sabe, Vera Lúcia Dias é psicóloga, mestra nessa área de psicologia mais voltada para o luto, para o entendimento da morte, que é a nossa única certeza, né, Vera? Então, melhor que a gente entenda e conviva de uma forma melhor com ela. Mas hoje a Vera vai falar de um tema específico, que é o luto parental. O que significa isso? O luto de pais, de mães que perdem os seus filhos, às vezes na fase neonatal. Imagina você a dor de um pai, de uma mãe, de uma família que perde uma criança, né, na infância. Então, esse é o tema nosso. Vera, por que é importante a gente ter uma semana, né, que foi criada aqui em Uberaba para refletir sobre esse tema? Então, Paulo, toda luta, toda bandeira tem uma história. É verdade. E a história que justifica a criação agora em Uberaba de anualmente realizarmos uma semana de sensibilização para a perda gestacional, neonatal, perinatal e parental, ela nasce dessa necessidade de vivermos aqui localmente o que já vem sendo vivenciado no mundo inteiro, no Brasil inteiro, a ponto de se ter o mês de outubro como mês da visibilidade da perda parental, gestacional, nessas modalidades todas que eu falei, e de ter um dia específico que coincide com o dia do professor. O dia 15 de outubro é o dia de internacionalmente lembrarmos da perda de bebês antes de nascer, ao nascer, um pouquinho depois do nascimento, e acoplamos a isso a ideia de estender para o luto parental, porque a experiência de perder filhos, de continuar vivendo após a perda de um filho, é uma das experiências mais difíceis. E, como todo assunto, né, carrega em si mitos, como, por exemplo, de que perder um bebê é menos sofrido do que perder um filho maior. Né? E o que a gente diz? Que dor não se compara, dor se ampara, né? E dói tanto quanto perder um filho já nascido ou com idade maior. E aí, em 2020, nós procuramos um vereador que tem uma formação na área da saúde, que era o vereador Alain, e conseguimos aprovar por unanimidade aqui na Câmara Municipal uma lei para incluir no calendário municipal de Uberaba essa semana de sensibilização para essas perdas. Só que nós aprovamos, tipo assim, no dia 10 de março de 2020, na semana seguinte, no dia 16, veio a pandemia, que o fechamento foi uma semana depois, né? O lockdown lá, o primeiro. E aí nós ficamos impossibilitados de fazer alguma coisa em 2020, 2021, 2022, a gente ainda tinha medo de aglomerar, de agrupar, né? E aí agora, nessa gestão, nós fomos atrás de uma outra vereadora que também é sensível para as questões referentes à mulher, como planejamento familiar, assédio sexual. E ela abraçou essa causa conosco para poder fazer isso sair do papel. Que é a vereadora Rochelle. Que é a vereadora Rochelle Bazaga, né? Que nos acolheu, assim, e com muita propriedade. A gente vê que ela entendeu a causa. Inclusive, até que ela tem uma irmã que perdeu um bebê há pouco tempo, né? Uma menina que é médica, que eu me lembro dela do tempo de formação acadêmica ainda, que perdeu o Joaquim,
né? Então, em cada cidade foi surgindo movimentos de acolhimento, grupos de acolhimento, normalmente a partir de mães que viveram essa perda. Por quê, Paulo? Porque as equipes ainda estão muito despreparadas para acolher a mãe nessa hora, entendi. Sabe? E às vezes se comete alguns equívocos, como, por exemplo, colocar uma mãezinha que acabou de perder o bebê no mesmo quarto com outras mães que estão ali com seus filhos nos braços. E aquela mãe tem que conviver com a alegria das outras, né? Os familiares visitando, ver o bebê da outra mãe sendo amamentado e o dela está sendo enterrado. O nascimento é um momento de alegria e você tem nessa morte neonatal, parental, a tristeza maior que um pai pode ter, me parece, né? Isso. E quem nunca viveu não consegue imaginar o que é isso, que verdade. dor é essa, né? E dentro disso que eu falo que é despreparo ou a falta de um protocolo específico, às vezes não se deixa nem a mãe ver o bebê. Se é uma equipe que já está mais avançada, mais sensibilizada, traz aquele bebê para a mãe colocar no colo um tempo, deixa-se tirar fotografias, deixa-se tirar uma mechinha de cabelo, o carimbinho do pé, da mãozinha, porque essa mãe, ela precisa de lembranças desse bebê. Entendi. Porque ela vai voltar para casa, ela não vai levar consigo o seu bebê. Ela vai ter que encontrar um berço que não vai abrigar aquele filho. Ela vai ter que se desfazer dessas coisas, daquele enxovalzinho que uma mãe, que uma avó prepara com tanto carinho, né? E isso é tudo muito dolorido. Do ponto de vista do luto, Vera, esse afeto na despedida, essa despedida com afeto é necessária para a mãe? Sim, é muito necessária. Sabe por quê? Esse bebê que se foi antes de nascer, ou logo que nasceu, ou ao nascer, ele faz parte da história da família. Com certeza. Eu conheço casos, por exemplo, de casais que perderam o primeiro filho. E que por algum motivo, isso aí vai da dinâmica, da personalidade, das crenças de cada um, que nem contava para os outros filhos que vieram que aquele irmãozinho existiu. Que às vezes até vai ao cemitério, mas não fala para os outros filhos o que foram fazer lá, né? Então, esse bebê, ele existe na história dessa família, vai existir para sempre, né? E então, a nossa meta maior é a criação de protocolos, que isso vire uma política pública. Entendi. Então, nós temos leis tramitando em nível nacional, já em fase final, com uma política nacional, uma política pública definida para esses casos, né? Agora, o fato de acontecer lá em cima não impede que nós aqui embaixo continuemos lutando, né? Para que haja um encontro. Porque só chegou lá em cima porque aqui embaixo alguém lutou muito. Então, em algumas cidades, por exemplo, aqui em Uberlândia, nossa vizinha, nós temos uma bióloga que viveu essa experiência de perder uma filha, a Elis, com 20 minutos de nascida. Ela conseguiu criar a Lei Elis lá em Uberlândia. Ela tem lá a Casa Manacá, que é uma casa que é o nome Casa Manacá, mas assim, é uma iniciativa que acolhe mães que perderam seus bebês, né? Grupo de ajuda mútua, e o nosso sonho é que nós venhamos a ter em Uberaba também esse local de acolhimento para onde as pessoas possam encaminhar, para onde as pessoas possam se dirigir, para orientar uma mãe, por exemplo, que ela pode doar o seu leite, sim, né? Não há nada de errado com o seu leite, né? Ela fica ali com os peitos cheios, às vezes empedrados, né? O corpo está biologicamente preparado, né? E essa questão, essa perda, ela envolve várias coisas, né? Ela envolve questões trabalhistas. O pessoal acha que porque perdeu o bebê a mãe pode voltar logo. Não, gente, o corpo dela vive o mesmo processo de um parto comum. Ela precisa de um tempo para se recuperar, ela precisa de um tempo para poder viver esse luto, né? Então são muitas as questões a serem trabalhadas em relação a isso. Ô Vera, eu tenho uma curiosidade. Você é uma psicóloga mestra em psicologia clínica e se dedica há vários anos sobre esse tema, né? A esse tema que é o luto. Você percebe aqui em Uberaba
mais profissionais da psicologia que têm se interessado por entrar nesse tema, se aprofundar, se especializar? Você tem visto isso? Como é que tem sido aí no mercado a sua visão em relação a esses profissionais? Olha, enquanto especialidade, não tenho visto muito, não. Embora, sim, em respeito à minha profissão, aos colegas profissionais, claro, eu sempre digo o seguinte, que mesmo o psicólogo que não é especializado nessa área, não é um especialista... Não fez um estudo, né? Em tese, ele está preparado para acolher uma pessoa enlutada, só que ele vai trabalhar com as ferramentas normais, conforme ele trabalha nas psicoterapias normais, entre aspas. Nas corriqueiras, cotidianas. Nas cotidianas. E normalmente as pessoas que vão parar em consultório sempre estão lidando com algum tipo de perda. Então, nesse sentido, todo psicólogo está preparado para acolher. Agora, especialidade é especialidade, né? Assim Sempre como ajuda, na medicina, né? nós temos o clínico geral, na psicologia nós temos as nossas, né, especializações, as nossas vertentes. E mais objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu tenho visto, sim, algumas meninas, algumas profissionais, né, que fizeram o nosso curso de tanatologia e que se interessaram por isso, e nós participamos de grupos de estudo juntas, e eu encaminho tranquilamente para elas, com a certeza que elas fazem um trabalho, né, especializado e tal. E uma boa notícia é que uma universidade local está abrindo o curso de especialização em psicologia do luto, que bacana. Inclusive eu estarei responsável por algumas disciplinas. Que legal. Então eu acho que isso vai abrir bastante, eu vejo certeza. Isso com muita alegria e avanço. É uma excelente notícia que você traz, porque que eu fiz essa provocação. Eu não estou desejando a aposentadoria da Vera, eu sei que ela ainda vai militar durante muito tempo, com a graça do bom Deus, mas eu vejo que os profissionais mais novos, né, às vezes ficam assim, dependendo de algum incentivo, né? E esse seu trabalho no Instituto Renovare, é bom a gente lembrar, né? No IMAD, faz com que a gente desperte para a necessidade de fazermos essas reflexões, né, Vera? O curso de tanatologia que nós fizemos com a Vera, embora eu não seja psicólogo, até hoje me dá uma base, uma lembrança muito bacana, muito forte da compreensão do luto, da tanatologia, da necessidade, da importância da de se morte, estudar, né, a morte, né? De perder o medo Não é de falar verdade? sobre o tema. Por isso que eu fiz essa provocação, porque eu vejo que Uberaba deve abrir os braços para essa sua iniciativa e a gente tem que ganhar muito. E eu tenho que dizer uma coisa, Paulo. Normalmente esse tema ainda é restrito aos grandes centros. Continua, né? Em São Paulo, no Rio, nas capitais, né? Esse trabalho é mais divulgado, mas Uberaba, nesse sentido, não tem perdido. Né? E se saber pioneira, que existe uma psicologia específica, que existe uma ciência específica que estuda a morte. Então, já são, assim, 25 anos anunciando esse tema na cidade, né? Você então teve que hoje sair também, né, Vera? eu busquei fora, né? Eu tive que beber na fonte fora de Uberaba porque não havia nada. Exatamente. Então hoje, quem quiser, nós já oferecemos isso aqui sem precisar de viagem, né? Sem deslocamentos. Muito bom. Isso é interessante. Essa notícia que você trouxe para nós, então, é muito interessante. Nós temos aqui uma universidade preocupada em trazer para o campo acadêmico essa discussão, eu tenho certeza, porque a academia sempre espalha depois, né? Isso. Os estudos, os levantamentos, e será na modalidade EAD, então a universidade tem muitos alunos, então são muitas sementes que serão lançadas em diferentes campos, né? Muito legal saber disso. Eu quero que você volte mais vezes. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero que você volte mais vezes. Deixa eu mostrar de novo aqui os lutos nossos de cada dia, as perguntas que não querem calar, que é o livro que a Vera trouxe aqui de presente para o ISTV. A gente vai fazer questão de divulgar aqui também e dizer, Vera, você estará sempre muito bem-vinda, viu? Para tratar desse tema aqui, e logo que você tiver novidades sobre esse curso também. Olha, Paulo, se existe um lugar que eu tenho sempre a certeza
que eu tenho espaço para poder estar falando, né, para poder falar dos acontecimentos nessa área, das reflexões, é aqui com você. Maravilha. Onde quer que você esteja, né? Tá bom. Combinado, nossa parceria está estabelecida. Muito obrigado pela sua participação de novo aqui conosco, Vera. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade. Agora nós vamos apresentar o primeiro álbum de figurinhas mostrando o Geoparque Terra de Gigantes, material didático. A presidente da Associação do Geoparque Terra de Gigantes, Paula Cusinato, explica as estratégias para a distribuição e uso deste material didático. Hoje a gente está lançando o primeiro álbum de figurinhas do Geoparque Uberaba, né? Que retrata várias riquezas, patrimônios e elementos do nosso território. Então, ele não só traz patrimônios da cidade, patrimônios móveis, o patrimônio imaterial, o patrimônio imóvel, como também belezas naturais, o patrimônio natural, os geossítios que dão nossa característica, também algumas personalidades que fazem parte da construção do nosso território e também as réplicas, né? Que são elementos muito específicos aqui do Geoparque Uberaba. Qual que é a ideia? Ele vai ser distribuído em massa para a população, para escolas? O que vocês estão pensando em termos de estratégia de divulgação desse material? Essa primeira edição que a gente está fazendo do álbum, a gente conseguiu imprimir, infelizmente, só 1000 unidades do álbum. Então, a gente vai trabalhar, a princípio, com os professores das escolas municipais que fizeram um curso de formação de professores para o Geoparque Uberaba. Então, assim, para eles trabalharem nas suas turmas. Mas o ano que vem a gente vai atualizar o álbum, né? Porque quando nós fechamos o álbum em abril desse ano, mais ou menos, algumas coisas já mudaram, né? Devido à dinamicidade do projeto. E aí, ano que vem, a gente já vai atualizar e a gente vai distribuir gratuitamente, em massa, para todas as escolas do município, principalmente das séries do 1º ao 4º ano, né? Porque é um álbum muito voltado para a escola infantil, para a educação fundamental. Vai ter uma função, inicialmente, didática, para formar pessoas que conheçam e divulguem o Geoparque com esse conhecimento. Isso, a ideia do álbum é levar o conhecimento do Geoparque de forma lúdica, divertida para as crianças, né, que elas possam fazer as trocas de figurinhas, irem atrás de pegar novos pacotinhos, né, e trabalhar também o projeto Geoparque Uberaba com as crianças, através principalmente dos professores nas escolas. E ainda falando do Geoparque Terra de Gigantes, o presidente do Sebrae Minas, que esteve neste último fim de semana em Uberaba, fala também da parceria da entidade com a construção do Geoparque Terra de Gigantes, Marcelo de Souza e Silva. Na reportagem, confira. Bom, nós estamos aqui para conhecer mais detalhes do Geoparque, né? A equipe técnica já conhece, já acompanha, já participa. O Sebrae já é um grande apoiador do Geoparque, da instalação do Geoparque, da criação do Geoparque efetiva. E nós estamos aqui para que a gente possa potencializar mais ainda essa parceria, entender as necessidades, ver o momento que nós estamos passando com essa aprovação da Unesco, que a expectativa é para abril seja aprovado, e daí quais os desdobramentos
desdobramentos necessários para que a gente possa fortalecer, junto com toda a comunidade de Uberaba, o Sebrae fazendo a parte dele, ou diretamente, ou trazendo parceiros, agregando parceiros para que possamos ter essa visibilidade maior do Geoparque, para que a gente possa efetivamente trazer o desenvolvimento econômico local linkado ao Geoparque, ao turismo, à economia, à movimentação em toda a cidade, e aí gerando mais emprego e fortalecendo cada vez mais Uberaba, a região também e o nosso estado de Minas Gerais. O micro e o pequeno empreendedor são o foco desse projeto, né? O envolvimento de toda a comunidade, a estratégia do Sebrae, então, que o senhor pode adiantar para nós para beneficiar diretamente esse micro e pequeno empreendedor. Todo grande projeto ele deságua no pequeno. O pequeno, né? Nós temos 99% das empresas registradas, são micro e pequenas empresas, são elas grandes geradores de emprego no seu conjunto e renda, né, no seu conjunto, e nós temos então que esse grande projeto vai gerar nas comunidades, nos distritos onde eles estão e também todo o município de Uberaba muito desenvolvimento para as micro e pequenas empresas, né? E isso vem junto com capacitação dessas pessoas, desses empreendedores, mostrando para eles a grande oportunidade que tem em um movimento que vai tornar aquele local conhecido mundialmente. Então, essas oportunidades vão ser trabalhadas pelo Sebrae em conjunto com o Poder Público Municipal, a Prefeitura, a Câmara Municipal e também as entidades empresariais, né, como CDLs, como o Sindicato do Comércio, como a FAENG, vários sindicatos e entidades trabalhando em conjunto para que a gente possa buscar, junto com o Geoparque, quais são os outros movimentos necessários para que a gente possa potencializar os negócios no município. E mais um representante do município que aborda o Geoparque e fala dessas parcerias é a prefeita Elisa Araújo, que nós ouvimos também na reportagem. Confira agora. O projeto Geoparque é um projeto que todos nós temos que nos sentir pertencentes. Quando a gente tem aí o apoio ainda majorado hoje, anunciado pelo Sebrae, isso reforça ainda mais o nosso empenho para que realmente o processo aí de chancela da Unesco seja acelerado mesmo. A gente sabe que já recebemos a positiva, que em abril provavelmente receberemos a chancela da Unesco, mas para isso a gente precisa melhorar a cada dia, a gente precisa muito do esforço de todos os signatários, de toda a sociedade. E o lançamento do álbum do Geoparque mostra ali, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido e leva conhecimento às crianças. Na escola elas vão receber isso de forma gratuita e por isso é importante falar nesse momento que a gente precisa de todo o apoio. Todos da iniciativa privada que quiserem contribuir conosco na produção de mais números do álbum do Geoparque, vocês vão ter as contrapartidas, mas é um momento de unir as forças, toda a sociedade, iniciativa privada, poder público, universidade, né, a BCZ, todos os signatários aí, junto com o Sebrae, para que a gente possa levar informação e todos conhecerem a riqueza que nós temos aqui nesse território, que é o Geoparque. Nós mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre investimentos aqui em Uberaba. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rui Ramos, foi abordado por nossa reportagem para falar sobre a área da planta de amônia que agora definitivamente é doada pelo Estado. Confira também sobre o gasoduto e a batalha que está sendo travada para conquistar mais este investimento. Na realidade, a votação da doação em definitivo foi o fechamento do projeto. O projeto está pronto. Nós iniciamos esse trabalho com a empresa, uma empresa multinacional, iniciamos em 2022, com a promessa do governo do Estado que o terreno seria doado. Inicialmente, o governador fez uma cessão por 20 anos, porque naquele momento tinha eleição, não podia fazer a doação e não havia tempo de passar pela Assembleia. Foi feita uma sessão provisória por 20 anos, com o compromisso da votação futura da doação. Nesse meio tempo, nós tramitamos todo o incentivo da empresa dentro da Prefeitura, dentro da SEDEC, no Conselho de Desenvolvimento com o DESU, já aprovou na Câmara de Vereadores, só faltava realmente agora ter o compromisso do Estado da escritura definitiva, que foi votada essa semana, e concluiu o processo. E agora a empresa ela está fazendo os projetos, é uma tecnologia nova, tem a primeira fábrica na exterior, está sendo montada nos Estados Unidos, a nossa de Uberaba vai ser a segunda do mundo, né?
É um projeto complexo, uma tecnologia nova, o projeto está sendo feito todo no exterior. Então agora vão ser concluídos os projetos, tirar todas as licenças ambientais, licenças de construção, para iniciar a obra no final do primeiro semestre do ano que vem. Eu queria a visão do secretário Rui Ramos, que aliás tem uma experiência grande também, em parceria com o ex-prefeito Anderson Adalto, seu conhecido, que nós sabemos, né? Como é que o senhor está vendo esse projeto todo e essas propostas do ponto de vista técnico lá na SEDEC? Olha, nós estamos bastante animados, né? É lógico que é um projeto que a gente tem que entender, não é um projeto de curto prazo, são investimentos de muito recurso, que tem que ter a participação da iniciativa privada. Eu acho que a gente está vivendo um momento único, né? O presidente Lula determinou como uma das prioridades do governo a interiorização do gás, né? É política de governo. Logicamente que esse gás tem que chegar em volume, em qualidade e principalmente com preço competitivo para viabilizar na ponta os investimentos. E a determinação do governo federal, do presidente Lula, do ministro Alexandre e do ex-prefeito, ex-ministro Anderson, que é de Uberaba e é um sonhador com esse projeto. Nós fizemos uma grande parceria envolvendo a Prefeitura, o Governo do Estado, a FIENG, a Fiesp, o Governo Federal, e está sendo feita uma coalizão para que esse projeto realmente aconteça, né? Temos que entender, como eu falei, é um projeto de médio e longo prazo, mas que eu estou bastante animado e acho que ele vai acontecer. E com isso, nós chegamos ao fim do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.